Vamos fazer uma reflexão hoje do livrinho Minutos de Sabedoria, com o título Seja Forte e Corajoso. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque ela está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha coragem, seja corajoso, tenha bom ânimo. Então vamos fazer uma reflexão, meus amigos. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Jerônimo Mendonça? Ele era espírita, amigo de Chico Xavier, mineiro. Viveu 30 anos, paralítico e cego, com muitas dores no peito. Ele viajava por todo o Brasil, sempre sendo carregado, deitado numa cama, para fazer suas palestras, para cantar e consolar as pessoas. Ele desencarnou em 1989. Já em plano espiritual, ele passou a seguinte mensagem: como eu fui feliz com meu sofrimento. Vocês podem achar que eu sou louco, mas a doutrina espírita me deu a maior razão para continuar vivo, me ensinou a amar. Eu amei minha família, meus amigos, meus adversários, a pobreza, a doença, até minha saudosa cama. Amei a vida que Deus me deu. Consegui transformar a dor em poesia. Adquiri força interior com conhecimento espiritual. Pude compreender o porquê das minhas dores, obstáculos, que me prenderam a uma cama por anos seguidos, como um pássaro numa gaiola. Que força esse espírito teve, não é, meus amigos? E segue hoje livre em plano espiritual, cheio de luz, trabalhando nos caminhos de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, é um exemplo para todos nós. Não permita que os reveses da vida o impeça de marchar adiante. A vida exige que a gente se movimente um passo adiante, porque a vitória pertence aos que caem e se levantam. Aprender com os nossos próprios erros é o segredo do nosso aprendizado. Morremos quando deixamos de lutar. Então, ao acordar a cada novo dia, vamos agradecer pela nova chance que a vida nos dá. E não vamos mais repetir comportamentos e pensamentos autodestrutivos. Porque, meus irmãos, a felicidade está muito ligada à nossa capacidade de renovação das atitudes. Se nós cultivarmos mágoas, culpas, pessimismo, queixa, falta de fé, a felicidade nunca baterá na nossa porta. Então, seja qual for o tamanho do nosso problema, Deus é muito maior e Deus está conosco. A força divina nos sustenta a caminhada. Qualquer passo em relação à felicidade deve começar pelo nosso relacionamento com o Criador, com Deus. Como é importante a nossa ligação com Deus, para sentirmos o amor divino, a força divina que jorra sobre nós todos os dias. Porque a força que está dentro de cada um de nós é a mesma força que dirige os universos infinitos. Então vamos ter bom ânimo, confiança, ser corajosos. Deus nos amou ontem, quando nos criou, e nos ama hoje, e nos amará para sempre. Gostaria de ler para vocês uma mensagem linda, meus irmãos, chamada Fonte Divina, psicografada no Centro Espírita Ismael. Jorra sobre as criaturas as benesses do céu, que por ordem e graça divina cuida de cada filho com o mesmo esmero, que olha por cada folhinha em cada flor. Jorra o fluido santo e divino,
que ao tocar este solo o energetiza com os elementos divinos, assim como ao tocar os filhos do Altíssimo os cobrem de amor. O Pai cuida de sua criação, derrama sobre os que o amam as claras energias numa plena sintonia de um pai cuidando de seus filhos. Jorra dessa mesma fonte divina, igualmente sobre todas as criaturas, os eflúvios celestes, para que acordem e se lembrem da generosidade divina, dando-lhes a vida, o caminho a percorrer, enorme ciclo divino para se fortalecer e caminhar, caminhar e crescer, crescer, evoluir e acordar para a obra do Criador, para as bênçãos da natureza, da terra, da água e do ar que carregam o retrato vivo do Criador. Por esta fonte que nos alimenta diariamente, que fortalece a nossa alma, que embeleza a vida, só temos gratidão e amor. Somos felizes e abençoados. Somos privilegiados, porque somos muito amados por Deus, nosso Pai e Criador. Meus amigos, vamos agora juntos fazermos a oração da paz por nós, pela nossa família e por toda a humanidade, pela terra, para que os homens se entendam, para que os homens possam aprender a respeitar uns aos outros. A prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós rogamos ao nosso Mestre amado Jesus, que o seu grandioso amor desça como chuva abençoada sobre toda a humanidade, tocando os corações dos seus filhos, fazendo com que aprendam a amar, a respeitar o seu próximo, as suas ideias, as suas terras, no limite de cada alma. Nós te rogamos, Mestre Jesus, que essa mesma paz esteja dentro do nosso lar, que o teu amor grandioso envolva a nossa família, trazendo a cada um de nós saúde, força, ânimo, coragem para a nossa caminhada. Abençoa, Mestre querido, o nosso dia. Muito obrigada, Senhor, por uma nova oportunidade, por estarmos todos a caminho. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, um abraço fraterno e que Jesus caminhe ao nosso lado. Paz e bem a todos.